agradecemos a participação de vocês no nosso quarto encontro da Semana do Médico Veterinário do CRMV-SP. Como sabemos, o mundo passa hoje por uma das mais severas crises sanitárias, a pandemia do novo coronavírus, SARS-CoV-2, que causa a Covid-19. Este novo cenário obrigou a todos os segmentos da sociedade a se reinventarem. Os convidados de hoje vão debater esses desafios e apresentar as soluções a respeito de protocolos sanitários e de biossegurança e saúde públicas, encontradas pelos setores para manter os serviços essenciais em atividade. Bom, antes da gente iniciar o painel, eu queria então deixar alguns recados aqui para os nossos participantes. Pedimos para que todos mantenham as suas câmeras e microfones desligados para a gente evitar interferências e problemas com a conexão, tá? Após a apresentação dos nossos convidados, nós teremos meia hora para responder as perguntas dos participantes. Então, se você tiver alguma dúvida, vou pedir para você enviar pelo chat aqui da plataforma, direcionando em privado para um participante que estará nomeado como Perguntas CRMV-SP. Tá? É muito importante que você envie a pergunta para este participante em específico, que é uma pessoa da nossa equipe de comunicação que vai estar responsável por coletar as suas dúvidas e direcionar para que elas sejam devidamente respondidas, tá? Bom, os certificados dos participantes estarão disponíveis daqui uma semana no site da plataforma Simpla. Basta você acessar o www.simpla.com.br, que é o site em que vocês fizeram a inscrição para este evento. Lá no campo de busca, você digita Semana do Médico Veterinário, coloca o seu nome e vai estar liberado lá para você. Bom, avisamos também que este evento ele será gravado a partir de agora, tá? Para que vocês possam rever este conteúdo novamente pelo canal do YouTube do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo. Então, para dar início às nossas atividades de hoje, eu vou passar a palavra para a doutora Andréia Figueiredo Procópio de Moura, médica veterinária, formada pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é mestre e doutora em Ciências de Alimentos pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ela é superintendente federal de Agricultura do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Olá, Andréia, boa noite, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite. Bom, a pandemia, ela trouxe um grande desafio à manutenção das atividades do agronegócio, para que não houvesse o desabastecimento. Como que foi o estabelecimento de protocolos sanitários ainda mais rígidos para esse setor em específico? Boa noite, Andréia. Olá, boa noite, Camila, boa noite a todos. É um prazer enorme poder estar aqui com vocês hoje, numa semana tão festiva para nós, em que a gente comemora o Dia do Médico Veterinário, uma profissão que nos orgulha muito e que mais do que nunca, nesse momento, se mostrou tão importante e essencial para a sociedade. Eu gostaria de agradecer ao Conselho pelo convite, por esse bate-papo. Aproveito para cumprimentar também os meus colegas de painel, o Rodrigo, mineiro ali, colega de faculdade da Escola de Veterinária lá da UFMG, e o Leonardo, e também a todos os colegas que nos assistem nessa noite e nos acompanham nesse debate. Bom, de fato, Camila, desde o início da pandemia, a maior preocupação do Ministério da Agricultura foi pela manutenção do fluxo regular na produção de alimentos, né, para que a gente pudesse manter o abastecimento e a oferta de alimentos para a população brasileira. E mais do que isso, como a gente também é provedor de alimentos para o mundo, a gente tem uma responsabilidade muito grande, uma preocupação muito grande em manter o fornecimento dos nossos excedentes de produção para o mercado externo, cumprindo assim os acordos comerciais que a gente tem e o compromisso que a gente assumiu com a população desses países também no abastecimento de alimentos, né? E também é importante para a gente porque fortalece essas nossas relações internacionais. Então, basicamente, o Ministério da Agricultura ele trabalhou em duas frentes. Uma voltada para a manutenção do abastecimento de alimentos e um olhar bem cuidadoso sobre os servidores da casa que precisavam seguir trabalhando, né, operando essa engrenagem complexa que move todas as cadeias produtivas de alimentos e que tinham que seguir operando por se tratar de atividade considerada essencial. Então, uma das primeiras ações do Ministério para manter esse status foi a criação de um comitê de crise para monitorar, então, os impactos da pandemia, né, sobre o setor.
E também a gente publicou, assim que iniciou a pandemia, um decreto, uma portaria complementando o decreto presidencial que elencava as atividades essenciais que precisavam ser seguidas. Então, o decreto tratava da vigilância e da certificação internacional, tratava do controle de doenças, da inspeção de alimentos, mas não detalhava exatamente o que precisava ser seguido e o que não precisava, o que poderia parar. Então, a gente fez um documento interno para poder dizer, né, para casa, o que a gente precisava manter funcionando para a manutenção desse abastecimento e o que poderia ser postergado e deixado para um segundo momento em razão da situação de afastamento e de redução do trabalho presencial que se instalou, né, no país como um todo. Então, a maioria dessas atividades consideradas essenciais, elas estavam ligadas à defesa agropecuária, né, que é o forte da nossa ação na prevenção da saúde animal e da sanidade vegetal, né, e preservando, então, nosso patrimônio agrícola e pecuário nacional. Então, basicamente, o que foi considerado essencial e precisou acontecer foi a manutenção das ações de defesa agropecuária. Então, cabe aqui, na verdade, um destaque quando a gente fala na manutenção de abastecimento, que no ano passado, em 2019, com a reforma ministerial que aconteceu no governo, né, com a chegada de um novo governo, o Ministério da Agricultura, que já era muito grande, já tinha uma ampliação muito ampla, ele ficou ainda maior, com a chegada da pesca, da aquicultura e pesca, que já foi um ministério, virou uma secretaria especial ligada à presidência, já esteve na agricultura, já foi no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e agora voltou para o Ministério da Agricultura de novo e eu espero que fique. Então, veio a pesca, veio o serviço florestal, veio a agricultura familiar e veio a Anater. Né? E esse foi um grande presente para a gente, porque todas as atividades abarcadas pelo Ministério, a definição das políticas públicas que são tratadas no âmbito do Ministério da Agricultura, elas têm que abranger qualquer produtor rural, independente do seu tamanho. Então, hoje está sobre a égide do Ministério da Agricultura o grande, o médio e o pequeno produtor. Né? E por que isso é importante quando a gente está falando em abastecimento? Porque o olhar sobre o pequeno produtor ele tem que ser um pouco diferenciado, porque o pequeno produtor muitas vezes ele não tem uma estrutura para suportar um momento de crise como esse. Né? E a gente precisa dar esse olhar diferenciado para ele, porque se esse produtor que hoje foi impactado pelo momento da Covid, ele deixa a produção agrícola porque ele não conseguiu se sustentar, porque ele quebrou, e aí ele e a família dele se afasta dessa produção, amanhã a gente pode ter um problema de desabastecimento. Porque eles são responsáveis por uma fatia do fornecimento de alimentos muito significativa, principalmente na parte de hortifruti, na parte de leite, na parte dos queijos, derivados lácteos. Então, mel, né, ovos, algumas produções pequenas, mas que são representativas quando você considera o todo. Então, houve um olhar muito diferenciado também para esse pequeno produtor e, por conta disso, foram tomadas uma série de medidas. Então, por exemplo, a gente editou alguns manuais juntamente com o Ministério da Saúde e com a Anvisa, com recomendações de prevenção do Covid em feiras livres, em sacolões, em varejões, que são um eixo de escoamento de produtos importantes desse segmento da agricultura familiar. Né? Então, essas ações, assim como liberação de cartilhas, que foi desenvolvida pela Anater, que é a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, de forma bem didática, com a linguagem voltada para esse pequeno produtor. Ele foi trazendo medidas de higiene durante a colheita, durante a produção ali dos seus derivados lácteos, dos seus embutidos, dos ovos. Então, havia uma orientação bem detalhada para esse pequeno produtor, para que ele pudesse aplicar essas medidas de higiene para que não houvesse nenhuma contaminação durante a cadeia que envolve a produção daqueles alimentos. Né? E aí, recentemente, a gente teve também um edital que foi elaborado de biossegurança, evitando prevenção e contágio do Covid para extensionistas rurais e agentes de fiscalização. Esse documento foi elaborado pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, com a participação de alguns membros da Comissão de Educação Sanitária que a gente tem aqui na Superintendência Federal de Agricultura, e ele é muito interessante porque ele é voltado também para os nossos colegas que são extensionistas, né? Então, os médicos veterinários que atuam ali naquele trabalho de orientação do produtor
de acompanhamento ali no dia a dia, no campo, né, para que eles saibam como se portar, estabeleçam protocolos, façam agendamentos, prepare o produtor para essa visita, dê as orientações necessárias para proteger a saúde do próprio extensionista, como também a saúde daquele produtor que vai receber essa visita e essa assistência técnica, né? Então, foram uma série de documentos que foram gerados, não só no âmbito do Ministério, mas a gente teve iniciativas fantásticas sendo desenvolvidas também, por exemplo, pela Secretaria de Agricultura aqui do Estado. Eles, junto com a USP, eles elaboraram uma série de podcasts dos vários segmentos da cadeia, então para a indústria de alimentos, para a colheita, para o campo. Então eles foram elaborando uma série de podcasts orientando sobre as medidas de prevenção, uma linguagem simples, direta, eram áudios curtinhos, de fácil assimilação, né, por esse eixo, né, da cadeia produtiva, que é o produtor rural e muitas vezes o produtor de menor porte que tem menos acesso à informação, né? Então a gente teve uma série de ações, né, não são só específicas do Ministério, que foram muito positivas e muito importantes para a manutenção então dessa cadeia de abastecimento. Particularmente para a área de frigoríficos, a gente teve, assim que começou a pandemia, a edição do que a gente chamou de orientação conjunta entre o Ministério da Agricultura e o Ministério da Saúde, contemplando assim, algumas orientações gerais para os frigoríficos em razão do Covid. Então, como eles deveriam controlar e as medidas de prevenção nas operações, né, de industriais. E aí, posteriormente, foi editada uma portaria. Essa portaria ela já determinou a obrigatoriedade de que todos esses estabelecimentos, e aí já incluindo os abates e os laticínios, que todos eles dispusessem de um protocolo, de um manual de orientações, ele poderia batizar com o nome que ele quisesse, desde que esse documento ele contemplasse todo um programa de mitigação de riscos de transmissão da Covid nos ambientes de trabalho. Então, basicamente, todos esses documentos que a gente está falando, ele aborda as questões relacionadas à higiene pessoal, né? Então, dentro das áreas das organizações, então, refeitórios, banheiros, vestiários, área de descanso, o transporte desses colaboradores, né? As medidas de asseio pessoal relativa ao uso de máscara, face shield ou qualquer outro tipo de EPI que minimize o contágio entre os colaboradores, as medidas de afastamento entre esses colaboradores e o que a gente chama de etiqueta respiratória, né? Que são práticas, na verdade, que já eram adotadas no âmbito das indústrias de alimentos, né? Então, particularmente para as indústrias, a gente teve uma mudança muito pequena em relação às regras que já eram praticadas. Então, por exemplo, as normas que são exigidas para funcionamento, as boas práticas de fabricação, elas já contemplam há anos, né, a exigência de uso de máscaras, de lavagem regular de mãos, de não poder espirrar, tossir em cima dos alimentos, ou seja, tudo que envolve produção de alimentos já requer muita higiene. E como as medidas de prevenção de Covid envolvem regras de higiene, então, na verdade, elas vieram só somar, né, as regras que já existiam e que já eram praticadas, então, na rotina por esses estabelecimentos, né? E aí, assim, de modo mais particular, voltado para os servidores do MAPA, a gente teve a adoção muito rápida, né? A ministra Tereza Cristina foi muito feliz na velocidade com que as coisas aconteceram dentro do Ministério. Ela sempre muito exigente, cobrando que a gente seguisse firme na observância da manutenção do abastecimento, mas também sem deixar de lado o cuidado com os servidores do Ministério. Então, rapidamente foram editados uma série de documentos que instruíam, né, instituíam uma redução do atendimento presencial e instituía a atuação remota, né, o trabalho remoto, que até então existia só para áreas específicas dentro do Ministério, que foi da noite para o dia ampliado, né, de forma que ainda assim, mesmo todo mundo indo para esse trabalho remoto, se criasse meios de parametrizar esse trabalho, né? Então existe uma preocupação muito grande de que a gente dê
satisfação à sociedade que paga os nossos salários de que mesmo as equipes estando em casa, os trabalhos seguem acontecendo, né? Ninguém está em casa descansando, assistindo televisão, está todo mundo trabalhando. Então, foram criadas regras para isso, parâmetros, critérios para que a gente pudesse aferir e ir controlando, né, os gestores pudessem ir controlando o andamento desse trabalho remoto, porque a gente já imaginava, acho que nunca imaginávamos que duraria tanto, mas a gente sabia que não seria tão rápido, a exemplo do que a gente já vinha acontecendo nos outros países, a gente vinha assistindo nos outros países, né? E agora, em meados de julho, então, a gente publicou já um protocolo interno, um protocolo nosso mesmo, a exemplo do que a gente exigiu para os frigoríficos, voltado aos próprios funcionários do Ministério, estabelecendo as medidas de proteção, de controle da transmissão do Covid, já preparando as equipes para um retorno gradual, né? Então, a gente já tem hoje esses protocolos estabelecidos, né? Existe um protocolo geral do órgão central e nós temos em cada unidade as unidades desenvolvendo seus próprios protocolos. Então, por exemplo, o nosso aqui em São Paulo já foi desenvolvido, já está em prática, porque a gente já tem parte das equipes retornando no trabalho presencial e também eles abordam os mesmos pontos que foram colocados aqui já para os frigoríficos, né? Então, assim, na verdade, apesar da pandemia ter trazido, né, essa necessidade dessa adoção de novas medidas, os funcionários já têm muita familiaridade com isso, né? Acho que como a gente trabalha com produção de alimentos, já é um assunto que já permeia as nossas discussões na rotina, né? Então, foi muito impactante para o setor, né? Apesar do agro ter sofrido menos do que outros setores da economia, mas ainda assim foi muito impactante e a gente segue nessa observância dessas medidas, desses controles para então dar a nossa contribuição na prevenção da ocorrência da Covid aqui no nosso estado e consequentemente no país como todo, visto que o Ministério ele tem sede em todos os estados da federação. Era isso. Obrigada, Andréia, pelas suas colocações. Daqui a pouco a gente volta a se falar novamente. Bom, antes de eu chamar o nosso próximo participante, eu quero reforçar, então, para você que entrou agora na nossa sala, que após a apresentação dos nossos painéis, a gente vai abrir para um bate-papo entre os três palestrantes para responder as perguntas que vocês enviarem para nós. Tá? Então, se você quer fazer alguma pergunta, você pode enviar para um participante aqui na plataforma mesmo, que está nomeado como Pergunta CRMV-SP. Tá? É importante você mandar para essa pessoa em específico, que é uma pessoa da nossa equipe de comunicação, que vai receber a sua pergunta e vai direcionar para que a gente possa atender aqui durante o nosso painel, tá certo? Bom, então agora eu vou chamar o nosso segundo palestrante da noite, Dr. Rodrigo Cardoso Rabelo, médico veterinário, mestre e doutor, especialista em medicina veterinária intensiva, fundador da Academia Brasileira de Medicina Veterinária Intensiva e da Sociedade Latino-Americana de Urgências e Cuidados Intensivos. Ele também é gerente de pacientes graves da Intensivet. Boa noite, Dr. Rabelo, seja muito bem-vindo. O senhor participou ativamente em um grupo de estudos da medicina veterinária, dentro da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, para o estabelecimento de protocolos sanitários voltados aos hospitais e clínicas. Como que surgiu essa demanda e o que fica de aprendizado de tudo isso? Boa noite. Boa noite, Camila, tudo bem? Boa noite aí para os meus companheiros, querida Andréia, Leonardo também. A gente está trabalhando bastante nesse tempo todo, fico feliz, muito orgulhoso de estar aqui hoje. A lembrança do meu nome para compor esse painel, acho que mais do que nossa obrigação, e a gente fica feliz de estar aqui, de dedicar nosso tempo para conversar com as pessoas que têm esse tipo de interesse. Fico feliz também que a gente está gravando essa sessão, que eu espero que a gente possa divulgar isso para o máximo de pessoas possível, porque além de ser uma semana importante, como a Andréia comentou, a Semana do Médico Veterinário, a gente poder comemorar, eu fico feliz que há vários anos, de alguma forma, eu consigo participar junto aos conselhos regionais ou junto ao federal em algum tipo de atividade, normalmente atividade da minha área, da área técnica, hoje vindo para uma área que envolve muito mais nosso papel dentro da saúde única, e muito feliz, porque acho que a gente ganhou, além desse presente aqui, a chance de estar na mídia novamente, nem que tenha sido de forma polêmica,
Então, aproveito para deixar meu desagravo ao meu querido amigo Laurício Cruz, que assumiu o Departamento de Doenças Transmissíveis e Imunizações do Ministério da Saúde, representando a gente ali com muita destreza, né, com muita competência, substituindo outro colega que era veterinário também, né? Então, acho que é importante a gente lembrar que a nossa participação, seja no MAPA, seja no Ministério da Saúde, é sempre importante, e quanto mais a gente puder levar essa mensagem para a população em geral desse discurso até da Andréia, que resumiu muito mais do que o papel que a gente tem na medicina de pequenos animais, que todo esse trabalho do Ministério da Saúde só deixa a gente extremamente orgulhoso, junto com, obviamente, o Ministério da Agricultura, com toda a parte desse controle. A Andréia foi perfeita, eu fico até sem fala do que a gente trabalhou, porque realmente é a área que mais estava preparada, né? E pouca gente percebe isso, né? Todo mundo só se queixou, mas ninguém reclamou que faltou comida na gôndola, que faltou produto de origem animal. Então, as pessoas são assim. Eu acho que a gente está aqui por causa disso. A pandemia trouxe esse tipo de intolerância, falta de paciência, um canal para as pessoas se queixarem, mas a gente não passou por absolutamente nada, né, dentro desse contexto. Todos os colegas do Ministério da Agricultura trabalharam muito forte para manter isso tudo. Vocês viram a quantidade de áreas que foram protegidas para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então, de novo, minhas congratulações, meus parabéns a todos os colegas que representam a gente no Ministério da Agricultura e agora também, mais ainda, no Ministério da Saúde, para a gente poder estar aqui hoje à noite, né? Dentro da nossa área, que representa uma parte também importante do ponto de vista do número de colegas colegiados que fazem parte da medicina de pequenos animais, né? Um grupo grande, principalmente nos últimos anos, vem sendo o grupo maior dentre os graduados, os recém-graduados, que estão voltando para a área hospitalar de pequenos animais. E isso também acaba preocupando muito, porque o nosso lado foi o contrário, né, Andréia? A gente não tinha preparo nenhum para esse tipo de situação. Deveria, nós estamos falando de área hospitalar, onde todo mundo deveria estar muito preparado, e a gente vem brigando muito com isso, junto com a construção das resoluções, das normativas. É algo que a gente sempre pede muito, que a cobrança em cima do ambiente hospitalar veterinário seja muito parecida do ambiente hospitalar humano. Se isso fosse feito, a gente tivesse essa consciência entre todos os colegas, a gente também não teria passado tanto aperto. Muitos colegas ficaram doentes, muita gente ficou de baixa, a proteção deveria ter sido melhor, mas porque a gente vinha, inclusive, coincidentemente, no ano de 2019, numa força-tarefa muito grande, inclusive junto com o MAPA aqui em Brasília e o Anvisa, na comissão do Panagro, discutindo a questão do uso de antibióticos, a resistência bacteriana, como que a gente poderia fazer para melhorar esse tipo de comportamento quase temerário de boa parte das instituições de saúde veterinárias para pequenos animais, em termos de mau uso de antibiótico, de não utilização correta de equipamento de proteção individual, da parte de higiene. E a gente vinha nessa luta, trabalhando muito, fizemos muito evento ano passado. Estávamos num momento super bom da comissão do Panagro de poder gerar um manual de boas práticas do uso de antibióticos, junto com todas as outras áreas, aquicultura, medicina equina, grandes animais, e a gente estava lá representando a área de pequenos animais junto com o Roberto Lang e a Andréia Carneiro também. Então, assim, de repente veio a pandemia e joga isso no nosso colo. A gente só está colhendo os resultados da forma com a qual a gente trabalhou nos últimos 20 ou 30 anos. Então, estamos sendo obrigados a entender que a área hospitalar deve ser tratada como área hospitalar. E por isso, de novo, a gente já vinha, eu digo a gente, esse grupo pequeno, tentando construir uma maneira de transmitir a informação da importância do controle das infecções de forma geral nesse ambiente hospitalar. Final de fevereiro, a gente teve a oportunidade, eu estava num congresso na cidade do Porto, e a Europa já estava vivendo um pouco essa questão da pandemia. Aqui, carnaval, justamente na semana de carnaval, a gente estava fora, o carnaval aqui pegando fogo e a coisa sendo bem discutida por lá. E a gente teve o contato com os colegas portugueses que já tinham iniciado um certo movimento em torno de se prepararem para ajudar a população de uma forma geral junto aos médicos, mesmo um movimento que começou a acontecer nos Estados Unidos. A gente se uniu a esses dois grupos e, ao retornar, logo na última semana de fevereiro, a gente iniciou um trabalho junto à Associação de Medicina Intensiva, a qual a gente tem um departamento de veterinária
dentro dessa associação humana, que é multiprofissional, nutricionista, psicólogo, enfermeiro, fisioterapeuta, são várias profissões. A veterinária tem uma cadeira ali desde 2008, que a gente ajudou a fundar. E eu procurei o departamento e falei, olha, estamos à disposição, não se esqueçam que somos 30 mil unidades de saúde entre clínicas e hospitais no Brasil inteiro, somos entre 70 e 80 mil colegas, somos uma força muito grande e a gente vem tendo um crescimento grande da área de terapia intensiva. A especialidade nasceu junto ao Conselho em 2006, a gente já tinha associação desde 2003. Hoje a gente ganhou um presente, que a nossa reabilitação saiu hoje, a nossa terceira, se eu não me engano, a gente já tem 13 anos de habilitação junto ao Conselho Federal, pela Academia Brasileira. Então, todo o trabalho sendo feito, a gente falou, olha, pode ser que precise de ajuda. Muita gente, claro, não deu importância, deu risada, falou, a gente não vai precisar de nada. Dali a 2 meses, estava todo mundo desesperado atrás de ventilador mecânico, de monitor multiparâmetro, de propofol, de outros medicamentos. Então, aqueles contatos tinham sido muito úteis. Então, a partir da reunião com a AMIB, a BVEX, que é a Academia Brasileira de Emergência, produz um documento junto aos médicos, tanto de preparo para como atender as pessoas nas clínicas, como de proteção interna mesmo, para todo o processo, o comportamento como médico veterinário na saúde única. E aí a gente procurou o Conselho Federal, o Conselho abraçou essa ideia de imediato, a pessoa do Fernando Zac, aqui em Brasília, espetacular, junto do Dr. Francisco, toda a equipe do Conselho Federal. Depois foi indo pouco a pouco com São Paulo, com os outros conselhos, muita gente abraçou isso. O Conselho Federal foi muito importante na divulgação desse processo, a gente chegou a ter mais de 600 equipamentos cadastrados numa iniciativa de cadastro de equipamentos que poderiam estar disponíveis para uso em pessoas. Foi muito importante fazer esse tipo de inquérito, entender qual era o nosso poder de reação. Verdadeiramente, uma parte pequena acabou sendo utilizada, mas a gente diz que nessa hora a estatística não vale nada, porque se foram 15 ou 20 ou 30 pessoas, a gente conheceu alguns casos dramáticos em algumas cidades do interior, onde não havia equipamento no hospital humano, e a família foi correndo na clínica veterinária buscar um ventilador para utilizar num parente próximo e salvou a vida dessa pessoa. Então, a gente deixou essa semente ali plantada em muitas famílias, que obviamente para elas foi 100% de sucesso, independente do número de equipamentos que foram distribuídos, né? Alguns foram em forma de comodato, a gente chegou a conseguir bons contatos com a Secretaria de Saúde, Estado do Paraná, Bahia, aqui Goiás, Distrito Federal, a gente teve reuniões com o próprio secretário de saúde local. Então, foi importante esse papel. Acredito também que a gente não precisou, graças a Deus, mas estivemos preparados para a força-tarefa que iria para a linha de frente, principalmente considerando que os hospitais de campanha poderiam precisar, mas também vimos que muita gente se assustou porque não estava preparado para poder assumir um papel desse, muito medo, né? Muita novidade, o que poderia acontecer. Então, o programa via AMIB e via Conselho Federal ele foi muito útil nessa distribuição para o preparo. Eu diria que o grupo que realmente entendeu o papel sanitário que tinha, a importância que a doença e a pandemia produzia na saúde das pessoas, conseguiu transformar isso em realidade. A gente, graças a Deus, pelo menos no nosso serviço aqui, controle em todos os colegas, não tivemos ninguém positivo até o momento, estamos há 6 meses nesse plano e a gente dividiu isso em alertas, né? E o professor Hélio Altran de Moraes, que é uma pessoa extremamente importante no nosso meio, colaborou com a produção desse documento, então a gente trabalhou muito com o que os norte-americanos estavam fazendo, dividimos isso em alertas de 1 a 4, de acordo com a proximidade que a doença tinha do seu serviço veterinário, né? Isso está tudo bem explicado no programa, vocês podem ter acesso também pelos links, ou direto com a gente, ou pelo conselho, eu posso enviar para vocês. E sendo o alerta 4, quando algum colega fica doente dentro do estabelecimento, quer dizer, ou ele traz de casa, ou algum cliente acaba passando a doença para ele, né? Então, são importantes que são fases onde a gente poderia se preparar, né? E deixar a coisa bem ajustada para que o hospital pudesse reagir à presença do vírus no seu próprio estabelecimento. E, infelizmente, de novo, isso acontece em qualquer profissão, a gente tem 30 mil hospitais e clínicas veterinárias, a gente percebe claramente que aquela parte que não se preparou e que levou pouco a sério, de repente, ou não tinha o conhecimento necessário,
acabou, inclusive, fechando suas portas, sofreu com isso economicamente por 2, 3 meses, até ali o meados de maio, quando a atividade voltou. E o contrário aconteceu, um outro extremo aconteceu, onde todas as clínicas e hospitais que a gente conhece via Associação Brasileira de Hospitais Veterinários, a BHV, e via Conselho, todo mundo reportou aumento de faturamento. Ou seja, preparamos, abrimos as portas, corrigimos algumas coisas dos processos, e é muito interessante perceber que a pandemia trouxe uma organização de processo. Diminuiu o desperdício, melhorou o uso de EPI, ajustou a higiene, ajustou o fluxo de trabalho, diminuiu a desorganização interna, que era algo que é muito importante. Então, a gente gosta muito de ver o copo cheio, entendendo a dificuldade que a pandemia trouxe, as mortes que provocaram, as tragédias familiares que aconteceram em vários locais, são muitos mortos, mas são também mais de 3 milhões de pessoas recuperadas, e a gente fica feliz de poder ter colaborado de alguma forma nesse processo. O mais importante é que a gente conseguiu, junto aos médicos, manter o termômetro de como se comportar de uma forma muito vigilante. Então, em nenhum momento a gente perdeu essa vigilância, isso foi importante, porque as pessoas, é o ser humano que faz isso, não é o veterinário, mas é o ser humano, tende a ter a memória muito curta, né, e baixar a guarda de alguma forma. A gente percebeu isso em algumas capitais agora recentemente com o retorno, com a reabertura de algumas atividades. Então, a gente vem reforçando que a pandemia não acabou, a gente, em alguns locais, conseguiu atingir níveis melhores de admissão em hospitais. Aqui em Brasília, a gente chegou a ter hospitais com dezenas de pessoas internadas em ventilação mecânica. Nenhum veterinário compôs essa família de pessoas que esteve por ali. A gente fica feliz com isso, triste pelos demais. Mas ao acompanhar junto aos hospitais, tanto privados quanto do SUS, e ter o termômetro da AMIB com a gente, olha, cuidado com essa cidade, diminui dali, a atenção para cá, isso também vai deixando a gente com a guarda mais pronta para que novos picos de doença possam aparecer, porque isso deve acontecer a cada pós-feriado, a cada pós-aglomeração grande, e todos os colegas têm que ficar muito atentos a isso, porque a gente está exatamente nessa linha de frente. Muito importante reforçar ainda que, além da campanha dos equipamentos, a gente também abriu a campanha de suporte aos clientes vulneráveis e colocando à disposição das famílias que tinham necessidade, de repente não podiam sair de casa, ou porque estavam doentes, ou porque tinham alguma vulnerabilidade maior, para poder ter um protocolo de recolhimento desses animais em casa, o tratamento correto, a entrega de medicamentos e de ração para esses animais, para as pessoas, principalmente idosos, doenças crônicas, gente que não tinha condição de cuidar do seu animal de uma forma correta. Muita gente se esqueceu que a diabetes não foi embora com a Covid, a epilepsia também não foi, a insuficiência cardíaca não foi, e, infelizmente, isso naqueles primeiros meses foi um problema em muitas cidades. A gente tentou também ficar atento a essa situação. Diria que hoje a gente está satisfeito com o que aconteceu dentro do nosso contexto, dentro da medicina de pequenos animais, a parte hospitalar. A gente ficou bastante feliz com a resposta. Estou vendo aqui o Felipe comentando sobre Jaboticabal no chat. Jaboticabal foi muito importante nessa questão do empréstimo de equipamentos também para a região, participou desse processo ali localmente para a própria universidade, outros lugares também participaram, e gostaria que a gente tivesse tido a mesma resposta que o pessoal da inspeção de alimentos, da parte de produção de alimentos teve, mas isso é só um reflexo de como a gente foi educado, de certa forma, desde da graduação até o nosso dia a dia, que sirva de aprendizado, que a memória curta não apague o perigo que a gente passou, o perigo que a gente ainda vive. Pessoas continuam morrendo, tem muita gente internada nesse momento, e a gente está, às vezes, esquecendo que não acabou, não vai acabar, no mínimo até que a gente tenha toda a população veterinária profissionalmente ativa, vacinada. Isso é o mínimo, não vai resolver o problema. Então, a gente tem que continuar se comportando de uma forma extremadamente ativa, no sentido de se proteger nossas equipes, desviar alguma coisa do nosso custo interno de controle de infecções para a compra de testes. A gente fez isso aqui individualmente, vem fazendo as amostragens das pessoas e protegendo os clientes mais do que nunca, melhorando comunicação, entendendo a intolerância que se instalou durante a pandemia, faz parte, as pessoas querem resultados muito rápidos, elas estão ligando agora já querendo toda a linha de saúde pronta para elas individualmente, ou seja, é uma exigência brutal e num momento econômico difícil para muita gente. Então, está sendo
um exercício de gestão no final das contas, seja da saúde, já a parte de gestão econômica, financeira dos negócios. Eu diria que quem quebrou, do ponto de vista hospitalar, tem bastante culpa no processo, porque teve oportunidades de se preparar economicamente para isso, infelizmente alguns não fizeram, e a pandemia acabou causando uma grande seleção dos locais que estavam em condições de entregar saúde de uma forma economicamente viável para as pessoas, dentro desse perfil de cães e gatos, né? Então, fico feliz de ter participado de alguma forma disso com o grupo todo. A Bevex foi muito importante nesse momento, na pessoa do Leandro Fadel, que é o presidente da academia hoje. E, claro, no fim a gente ainda aproveitou esse momento para melhorar todo o nosso perfil de digitalização da saúde. Agora a gente está numa outra frente, com a frente da telemedicina, junto ao Conselho, tentando regularizar a telesaúde no nosso ambiente de trabalho, normatizar, deixar toda a parte ética muito bem controlada, porque também acabou causando esse tipo de abertura geral da digitalização, né? O que pode ser feito, o que não pode. Então, essa foi a nova frente que a gente acabou assumindo a partir do mês de junho e julho, porque vários hospitais, várias clínicas começaram a trabalhar a telesaúde à sua maneira, sem prestar atenção que existia um código de ética regulamentando atendimento, mesmo sem a regulamentação da telemedicina de forma geral. E a gente vem cuidando dessa área também. Então, o trabalho não está faltando. Fico feliz que pessoas como o André e o Leonardo estão envolvidos nas outras áreas, nas outras frentes, né, que a gente tem para trabalhar, e vamos continuar forte aí para seguir adiante, né? Agradeço mais uma vez pela lembrança do nosso grupo aí. Repasso a palavra para você, Camila. Obrigada, doutor Rodrigo, pelas suas considerações. Daqui a pouco a gente volta a se falar de novo. Bom, antes de eu chamar, então, o nosso próximo convidado, mais uma vez, você, participante que quer enviar sua pergunta para os nossos palestrantes, envia para Perguntas CRMV-SP, tá? Que é uma pessoa da nossa equipe que está responsável por coletar sua pergunta para que chegue até os nossos palestrantes, tá certo? Bom, vou chamar agora então Leonardo Burlini, é médico veterinário, mestre e doutor em ciências veterinárias pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele atuou como fiscal estadual agropecuário no estado do Ceará e atualmente é coordenador técnico médico veterinário do CRMV-SP. Bem-vindo, Leonardo, boa noite, obrigada. A gente queria que você falasse um pouco sobre qual foi o papel do Conselho nesse momento de estabelecimento de protocolos sanitários e qual a importância para os profissionais, especialmente para os RTs, quanto à observação dessas boas práticas, né? Pensando aí nas atividades essenciais e nos estabelecimentos veterinários como sendo de saúde. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Camila. Primeiro eu vou aí dar um grande abraço virtual em todos os colegas médicos veterinários, né, pelo dia de ontem. Que bom que a gente está podendo comemorar esse dia, mesmo que à distância, durante toda essa semana, né, com a Semana do Médico Veterinário aí, capitaneada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Um abraço especial aos presentes aqui, nesse momento, os meus colegas aí com a fala aberta hoje, né, doutor Andréia, doutor Rodrigo, uma grande satisfação estar participando com os senhores dessa fala, e é um pouco injusto, né, porque já fiquei pensando no que falar depois das duas grandes falas iniciais, né, mas eu vou tentar trazer um pouquinho aí para a questão realmente que você perguntou do papel do Conselho, né, Camila? Então, eu acredito que o grande papel do Conselho tenha sido buscar informações, né, a respeito dos novos desafios impostos pela pandemia no âmbito da medicina veterinária como um todo, para poder disseminar essas informações aos colegas profissionais, mas também à sociedade, né, como um todo. Então, desde o final de fevereiro desse ano, né, quando foi confirmado o primeiro caso da infecção do novo coronavírus aqui no Brasil, o Conselho vem acompanhando a situação junto aos órgãos oficiais de saúde e orientando os colegas a intensificarem os cuidados com a saúde, a exercerem ainda mais o seu papel de educadores, né, e auxiliando também no combate às fake news sobre o tema, porque a gente sabe que quando surgem essas grandes novidades aí, as fake news elas tomam uma proporção gigantesca, e eu acho que o papel do Conselho como orientador é muito importante para alertar o colega sobre o que realmente vem de fontes oficiais, para ele poder disseminar essa informação
com um pouco mais de fidedignidade, né? De acordo com o que realmente é importante a ser disseminado para a sociedade. Então, o Conselho também, né, já em março, estabeleceu contato aí via ofícios com os governos estaduais e com os governos do estado e do município de São Paulo para esclarecer sobre a condição essencial, né, dos serviços médicos veterinários para garantir a permanência de funcionamento, principalmente aí da área de pequenos animais, né, consultórios, clínicas e hospitais veterinários, logicamente com o cumprimento de novos protocolos sanitários e assim também como estabelecimentos de alimentação animal, né, para que eles se mantivessem abertos, comércio de alimentação animal e também de produtos de uso veterinário, porque a gente entendeu, e que bom que os governos do estado e do município de São Paulo também entenderam tudo isso como serviço essencial e desde então nunca houve o cerceamento nem a paralisação desse tipo de atividade, o que foi muito bom para a saúde animal e como consequência aí para a manutenção da saúde pública em relação ao atendimento de pequenos animais, né? Dentre algumas das informações disseminadas, eu acho que vale lembrar do reconhecimento oficial, isso por legislação federal, né, da vigilância da defesa agropecuária e da inspeção de alimentos como atividades essenciais do país, né, como já mencionado aí pela doutora Andréia, e são atividades completamente relacionadas ao trabalho dos médicos veterinários, né, mostrando aí a necessidade do trabalho da nossa classe para a manutenção do bem-estar social, né? O Conselho também colaborou com a divulgação do Cadastro Nacional de Equipamentos Veterinários para a Covid-19, né? Que o doutor Rodrigo acabou de mencionar, realizado pela Academia Brasileira de Medicina Veterinária Intensiva, em parceria com o Conselho Federal. O Conselho também compartilhou com os profissionais aí a portaria do Ministério da Saúde, que o doutor Rodrigo também comentou, né? Que solicitou que os profissionais da saúde, incluindo os médicos veterinários, se cadastrassem numa base de dados nacional para participarem de um curso online sobre procedimentos, né, para lidar com a pandemia do coronavírus. E, assim, muitos se assustaram, mas essa foi uma possibilidade também de aquisição de mais conhecimento sobre como proteger a si mesmo e aos demais, né? Então, aqueles colegas aí que não participaram, né, perderam a oportunidade de adquirir um pouco mais de conhecimento também, principalmente naquele momento inicial aí de um pouco mais de desespero, né? Com o desenrolar da pandemia e o avanço dos estudos, né, o Conselho também manteve o compartilhamento de informações atualizadas com os profissionais, esclarecendo sobre mecanismos de infecção, a relação entre animais de estimação e a Covid, né? Isso foi muito noticiado, destacando, e aí aproveito aqui para fazer um destaque de que os organismos internacionais, né, fazem esse alerta de que até o momento não há evidência científica de que animais de companhia sejam uma fonte de infecção para humanos, né? Isso ainda está aí reverberando para algumas pessoas, inclusive gerou abandono de animais, né? Espero que isso tenha diminuído com o passar do tempo. E ainda para auxiliar os colegas médicos veterinários, né? O Conselho também divulgou e disponibilizou esse documento de recomendações aí de protocolos sanitários, colocado pelo Dr. Rodrigo, né, da Academia Brasileira de Medicina Veterinária Intensiva, do grupo de estudos, né, da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. E essa questão mais agro, né, também reforçar aí que o Conselho também divulgou e disponibilizou essa portaria conjunta aí que a doutora Andréia, acredito que tenha mencionado, inclusive ela própria, né, dos Ministérios da Economia, da Saúde e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né, que é aquele que estabelece as medidas a serem observadas visando a prevenção, o controle e a mitigação de riscos da transmissão do Covid nessas atividades desenvolvidas na indústria de abate e também processamento de carne, derivados, né, e laticínios. Então, o Conselho fez o papel aí, eu acho que muito bem feito, de colocar o colega a par do que estava acontecendo durante todo esse período. Nesse contexto, eu acho também, de forma adicional, né, que vale mencionar a disseminação de informações em relação à atuação de médicos veterinários em equipes multidisciplinares, né, em atividades de diagnóstico e pesquisa no combate à Covid-19. Então, há muitos colegas médicos veterinários
né, em suas instituições, trabalhando com o diagnóstico direto de Covid-19 e também na pesquisa, né, de novas soluções aí para combater essa pandemia. Né, outro destaque que eu acho que vale a pena mencionar foi o reconhecimento por lei do médico veterinário como profissional essencial ao controle de doenças e à manutenção de ordem pública, né? Isso também por lei federal. Então, vejam aí que a todo momento, desde o início, o Conselho, né, reforçou a importância do médico veterinário no cenário nacional, reforçou a importância de se estar atualizado em relação às informações e de combater aí, né, se a gente pode dizer assim, com uma certa tranquilidade, lógico que tranquilo ninguém está, mas de maneira mais racional possível tudo que a gente está enfrentando, né? E aí, indo para a segunda parte da sua pergunta, Camila, em relação à importância para os profissionais, né, de se observar e cumprir as boas práticas, eu acho que isso está intimamente relacionado ao papel do médico veterinário como profissional da saúde, né? E aí, reforçando mais uma vez a questão da saúde única, o papel do médico veterinário com missão, né, de proteger a saúde humana, a animal, a do meio ambiente, mais uma vez, para a manutenção do bem-estar da sociedade, né? Essas coisas não são mais possíveis de serem dissociadas, né? São indissociáveis, é uma coisa só. A gente vive e convive no meio ambiente, então a questão multidisciplinar é fundamental e a gente precisa começar a refletir e transformar essa realidade e lidar melhor com isso, inclusive nos colocando no papel que é nosso, né? Eu acho que um destaque também vale mencionar que pelo fato das atividades médico-veterinárias serem essenciais e os colegas, né, terem mantido suas atividades, mesmo enquanto outras atividades forem interrompidas durante os períodos de quarentena, isso coloca ainda mais responsabilidade sobre a conduta do profissional médico-veterinário, né, que serviu ali de educador, mas que serviu também de exemplo do que precisava ser feito nesse combate. Então, para a proteção de todos, eu acho que foi evidenciada a necessidade de intensificação dos protocolos sanitários, aí, muito bem falado pelo Dr. Rodrigo, e tudo isso para combater a Covid-19, né, como cidadão, como profissional médico veterinário, e esses nossos protocolos, né, digamos assim, novos, porque é uma realidade nova de intensificação de protocolos, eles contemplam aí uma questão bem abrangente. Então, isso vai desde o atendimento ao público, né? Então, houve a necessidade do atendimento ao público, propriamente dito, ser totalmente reformulado, a questão de triagem, tanto do tutor quanto dos animais, manutenção de distanciamento seguro, demarcação de áreas de fluxo, né? Barreiras físicas, né? Quando é impossível se manter o distanciamento mínimo. Então, a restrição de visitas de tutores a animais internados, por exemplo, a gente conter um pouco mais a disseminação do vírus, né? O atendimento domiciliar apareceu aí como alternativa para aqueles que eventualmente não mais faziam atendimento domiciliar, lançaram mão dessa possibilidade aí e retornaram a seus atendimentos domiciliares, logicamente cumprindo todos os requisitos de proteção. A presença de colaboradores nos estabelecimentos, né? Somente quando esses colaboradores estão aí com a sua saúde perfeita, né? Então, também houve um olhar para a saúde ocupacional, que talvez, né, não tivesse tanta atenção assim. Novos equipamentos de proteção individual sendo utilizados, né? O reforço de protocolos de higiene e desinfecção, então, incremento dos processos de desinfecção, mas também da higiene pessoal, inclusive de higienização de animais, por exemplo, ali, né? Uma vez que eles poderiam ser aí carreadores do vírus, né, no seu pelame, nas patas e por aí vai. Então, houve também até esse momento de higienização de animais para serem atendidos previamente. A necessidade aí do profissional médico veterinário se comunicar melhor com a sociedade, com o tutor, né? Os estabelecimentos viram a necessidade, e aqueles que fizeram isso, eu acho que se destacaram, de apresentarem planos de comunicação, né? Um plano de comunicação para dizer como é que ia ser o novo funcionamento do estabelecimento, né? Como é que ia ser a visita do tutor a esse estabelecimento nesse novo cenário, como é que esse tutor ia poder adentrar o estabelecimento, né? E questões também de medidas gerais, como, por exemplo, a autofiscalização
desses protocolos, né? E aí sim, aí, reforçando talvez o papel do responsável técnico, que precisou, muito provavelmente, autofiscalizar todos os novos protocolos que foram instituídos, né? E aí isso é uma coisa que deve estar na rotina do profissional médico veterinário, não só da RT, mas de todos, né? Autofiscalização dos seus protocolos, autofiscalização do seu trabalho, não esperando apenas que isso venha de um ente externo fiscalizador, né? Se a gente se autofiscaliza, a gente já vai estar preparado para qualquer outra fiscalização. Então, a logística também dos estabelecimentos, né? Recepção de insumos, isso tudo precisou ser feito em momentos mais adequados, com cuidado maior, monitoramento de todo e qualquer procedimento que venha a ser realizado no estabelecimento. Então, eu acho que vou finalizar minha fala por aqui, para a gente poder abrir para as perguntas, né? Então, reforçar que eu acho que o papel do conselho foi bem feito nesse sentido de orientar a classe sobre tudo que vem acontecendo desde o início até agora e tentar mostrar ao profissional que ele tem capacitação técnica e tem todas as ferramentas que ele precisa aí nas mãos. Basta ele realmente se organizar ou se reorganizar para colocar isso em prática, né? Certo, Leonardo, muito obrigada pelas suas considerações. Então, agora a gente vai abrir, né, o nosso espaço para as perguntas dos participantes. Tá? Eu acabei de receber uma pergunta aqui agora da Célia Aparecida, direcionada para a Andréia. A pergunta é a seguinte: como o Ministério tem atuado junto aos frigoríficos que tiveram casos positivos de coronavírus? Abrir o microfone. Bom, na verdade é o seguinte, a gente não tem um tratamento diferenciado em relação aos frigoríficos que têm casos positivos e os que não têm, porque o controle dos casos positivos dos funcionários, ele é feito pelo Ministério da Saúde. A postura do Ministério da Agricultura para todo e qualquer frigorífico é que seja aplicado e mantido o protocolo de prevenção à Covid. Então, quando existe uma ocorrência muito grande no frigorífico de casos, naturalmente, pela ausência dos funcionários, o frigorífico acaba sendo paralisado. Né? A própria unidade paralisa antes que haja uma contaminação dos demais, afasta os funcionários, mantém eles afastados, até que sejam saneados, possa fazer um processo de higienização mais rigoroso, mais completo, para eliminar o risco de transmissão para outras pessoas e outros colaboradores. Então, a ação do Ministério, a gente acompanha esses casos, então chegou a ter algumas interdições no Mato Grosso do Sul, em Santa Catarina, quando a situação foge ao controle, não há uma ação por parte da própria unidade, que geralmente se antecipa, né, o próprio empresário, pelos seus controles, o gerenciamento de seus próprios controles, né, os autocontroles que até foram mencionados aqui pelo Leonardo, eles também dispõem desse mecanismo de autocontrole, então eles mesmos, as medidas muitas vezes são adotadas por eles. Quando chega numa situação em que a unidade tenta manter as atividades e o Ministério entende que aquilo coloca em risco os colaboradores, inclusive do próprio Ministério, assim como os colaboradores da empresa, né, e a inocuidade do alimento, sim, a gente pode tomar uma ação, né, e de interdição daquela unidade por algum determinado período. Mas tem que ficar claro que, embora exista esse protocolo conjunto entre o Ministério da Agricultura, o Ministério da Saúde e o Ministério da Economia, as ações relacionadas ao controle de doenças nos funcionários, ele é uma atribuição do Ministério da Saúde, né? Então, a gente tem, dentre as nossas funções dentro do Ministério, na verificação da implantação dos programas de autocontrole, checar os hábitos higiênicos e as condições de saúde dos funcionários na rotina, né? Não no caso de uma pandemia, é um caso muito particular. Então, a gente mantém essa tratativa muito próxima com o Ministério da Saúde, mas as ações geralmente são adotadas pelo Ministério da Saúde, quando diz respeito à saúde dos colaboradores, e não ao Ministério da Agricultura, né? O nosso trabalho é complementar ao Ministério da Saúde nessa vigilância, nesse monitoramento da situação, já que estamos nas plantas, né? Já que temos essa capilaridade e temos um profissional do Ministério em toda planta de abate fiscalizada pelo Ministério da Agricultura, né? Com o CIF, no país. Tá?
Certo. Bom, a gente recebeu agora uma pergunta da Célia Aparecida também, agora direcionada para o Dr. Rodrigo. É a seguinte: como tem sido o trabalho em parceria com outros profissionais da saúde? Existe alguma dificuldade no entendimento do papel do médico veterinário na saúde? Célia, obrigado pela pergunta. É difícil dizer isso do ponto de vista sistêmico, porque quando a gente começou o trabalho, a gente foi muito bem recebido pelo ambiente médico em si. Quando se nota a chamada do médico veterinário incluído na saúde como um todo para compor a força-tarefa que iria para a linha de frente, mostra também que fomos lembrados nesse momento. Agora, o que eu percebo é mais a dificuldade da sociedade civil em si entender isso. Então, do ponto de vista, claro, isso inclui profissionais médicos, mas aí eu estou falando fora do círculo institucional. Então, quando a gente fala de AMIB, por exemplo, de associações que participaram com a gente está lá há 10 anos, 12 anos, e sempre muito bem recebidos para o entendimento desse papel. Acho que a gente aproveitou esse momento para entender como a gente se comunicou mal, né? A gente muitas vezes coloca a responsabilidade na própria sociedade civil, mas é importante lembrar a regra básica de comunicação para a Camila não deixar eu mentir, que ela vai saber mais do que eu sobre isso, né? Mas se o outro não entendeu, a responsabilidade é minha e não do outro. E acho que a gente tem que aprender a se comunicar. Não, a gente se comunicou mal e sim, entendo que a gente... isso foi um reflexo que aconteceu semana passada, por isso que eu abri a questão sobre o Dr. Laurício, como que a gente apareceu na mídia como nunca antes, pelo menos enquanto eu me considero gente, né? Todos os meios de comunicação mais importantes mencionaram o médico veterinário, mas para nos criticar, que a gente ia ser responsável pelo programa de vacina de Covid, o que é que a gente entende sobre isso? Então, a gente aproveitou isso também, tentamos nos comunicar melhor, falar, gente, quem estava lá era outro médico veterinário, ninguém disse nada, então vamos aproveitar, acho que é uma falha que a gente tem que corrigir e a gente está tentando ser eficiente a partir daqui para mostrar isso, papel de todos nós, né, dentro das próprias clínicas aí também de fazer isso bem feito. Certo. Bom, a Célia mandou também uma pergunta direcionada ao Leonardo. É a seguinte: quais têm sido as principais demandas e denúncias recebidas pelo Conselho durante a pandemia? Essa pergunta realmente é simples e complexa ao mesmo tempo, né? Porque o Conselho recebe denúncias e reclamações de toda ordem, né? Mas eu acho que o que a gente consegue destacar aí, com certeza, é em relação à publicidade irregular, né? Muitos colegas aí, não sei se por um período mais crítico de pandemia, mas parece que nem tanto, porque isso já vem acontecendo há bastante tempo, inclusive antes da pandemia, né? Tem se utilizado de publicidade irregular para tentar promover o seu negócio, né? Para tentar promover as suas atividades profissionais. E isso traz muito problema, né? Não só para ele, né? Porque, logicamente, o Conselho vai adotar aquelas medidas cabíveis para tentar impedir que isso continue, mas também repercute na classe inteira, né? Quando um colega profissional, né, realiza uma atividade irregular, né, no caso aí da publicidade que a gente está comentando, ou quando ele se coloca para a sociedade de uma maneira indevida, né, isso repercute na classe inteira. Então, outros colegas médicos veterinários passam a ser enxergados como aquele que realizou essa inconformidade, digamos assim, né? Mas, para responder objetivamente à pergunta, são publicidades irregulares as denúncias aí mais volumosas que a gente recebe, né? Daquelas que colocam o serviço médico veterinário expressando os valores do serviço, ou colocando o serviço veterinário como promocional, ou vinculando o serviço médico veterinário a brinde, ou vice-versa. Então, principalmente isso é o que tem chegado ao Conselho como denúncia ou como reclamação. Um volume muito grande, inclusive de difícil atuação e ação, porque a gente sabe que a internet, por exemplo, ela possibilita que qualquer um a utilize, né, da maneira como bem entende, pelo menos em princípio. E aí o volume de informações que são geradas na internet de uma só vez
é absurdo. Então, né, a gente luta contra um grande vilão quando mal utilizado, né, que são as redes sociais, por exemplo. Denúncias de publicidade irregular, então, é o que tem chegado mais a nós. Certo, obrigada. A gente recebeu agora uma pergunta do Vitor, direcionado para a Andrea e para o Leonardo. É a seguinte: quais protocolos de organização e informação interna foram utilizados dentro dos estabelecimentos que trabalham diretamente com a logística de abastecimento de medicamentos e alimentos? Pois vi pessoalmente que setores que trabalham na linha de frente, como da logística de entrega de rações para consumo animal, não sofreram quedas significativas nas vendas com a crise causada pela Covid-19. Começo eu, começo o Leonardo. Primeiro as damas, Leonardo? Então tá bom, começo aqui. Bom, de fato, Vitor, não houve redução e impacto nas vendas e no volume de produção de tudo que envolve a cadeia do agro, com muito raras exceções, né? A gente teve em alguns segmentos um impacto sofrido, mas nos demais a gente teve um aumento, ao contrário, né? Quando a gente compara os mesmos meses do ano passado com os meses desse ano, durante a pandemia, ainda assim houve crescimento na produção, né, de insumos e de produtos relacionados à cadeia de produção de proteína animal. Isso porque houve um aumento na produção de proteína animal. Então, além da gente ter mantido os nossos estoques aqui internos, né, como já foi colocado, em níveis absolutamente normais, ou seja, a gente não teve desabastecimento, a gente não teve problema de falta de produtos nas gôndolas dos mercados, como outros países viveram, a gente ainda teve excedente de produção sendo exportado para abastecer os países em que essa produção foi impactada. Então, a gente prestou um serviço, né, mais uma vez, um serviço de abastecimento, inclusive para fora do Brasil, né? Então, a gente foi um protagonista nesse processo de manutenção da segurança alimentar, no momento em que todo mundo precisava se alimentar bem, estar com a saúde bem para resistir eventualmente ao contágio com Covid. Então, de fato, a sua colocação é pertinente. Não foi percebido isso nessa cadeia, principalmente na cadeia de proteína animal, essa redução. O que houve no princípio foi uma acomodação dos procedimentos, né? Turnos de produção, espaçamento dos horários de produção, escalas novas. Então, empresas que trabalhavam, que não tinham terceiro turno, para espaçar os funcionários, eles, né, diminuíam a densidade, né, dos funcionários nas plantas, eles aumentaram os turnos. Então, ele aumenta a extensão da jornada de trabalho, revezando as equipes para que você tenha um afastamento dentro das unidades industriais. Então, os protocolos eles foram direcionados nesse sentido, de que tudo seguisse funcionando, né? A gente não queria que houvesse, de fato, uma interrupção das unidades fabris, né? Quando isso aconteceu, foi muito pontual, né, para esses ajustes, porque se exigia, não só o Ministério, mas o próprio governo, né, dos estados também exigia para que as empresas funcionassem que os protocolos estivessem construídos e implantados. Então, houve, quando muito, uma paralisação pontual de alguns dias para que esses documentos fossem elaborados e implantados, e na sequência tudo seguiu normal, funcionando bem, funcionando até num volume maior, né? Então, no caso de algumas plantas, a gente teve, sim, aumento dos turnos de abate e dos dias de abate, exatamente para fazer essa compensação e aumentar a produção para que esse excedente pudesse ser exportado. Então, foi o que aconteceu, né, o que a gente acompanhou nos segmentos do agro. Léo? Sim, só complementando, então, no segmento do agro, eu acho que ele comentou também na pergunta a questão dos produtos de alimentação animal, né? Então, como a produção e a distribuição de produtos para alimentação animal, né, não pararam por serem essenciais, eu acho que isso só demonstrou o sucesso do setor, né,
pela grande organização que o setor tem, né? E que bom que isso aconteceu, né? Esse setor, eu acho que se fortaleceu, mostrando que é totalmente organizado e totalmente pronto a desafios, né? Então, isso também, por trás, logicamente, tem o papel dos médicos veterinários, que são responsáveis técnicos por esses tipos de estabelecimento, né? Então, acho que mostra, mais uma vez, a organização do setor dos produtos para alimentação animal e o papel do médico veterinário e também do zootecnista nesse cenário aí de responsabilidade técnica desse tipo de atividade. Mas não tem muito mais o que complementar, não. Certo? A gente tem mais uma pergunta aqui agora, da Ana Paula, direcionada para o Leonardo. Gostaria de saber se o CRMV-SP está elaborando campanhas de conscientização da população quanto à atuação do médico veterinário, divulgar que somos importantes dentro do conceito de saúde única e mostrar todas as possíveis atuações dentro da nossa profissão. Olha, como é o nome da colega? Eu não entendi bem, falhou aqui. Ana Paula. Ana Paula, né? Olha, Ana, eu acho que até a Camila poderia responder melhor essa pergunta, né? Porque a Camila trabalha na coordenadoria de comunicação e eventos. E assim, eu vou responder por ela, mas ela, por favor, complementa, tá, Camila? Se você, né, quiser. Para quem acompanha, né, todos os veículos de comunicação, seja do Conselho Federal, seja do Conselho Regional de Medicina Veterinária, eu acho que já percebeu que essa tem sido uma bandeira há bastante tempo, né? De mostrar a diversidade das áreas de atuação do médico veterinário, de tentar inserir em cada um de nós, aí, de tatuar em cada um de nós um conceito de saúde única. Então, a resposta é sim. O Conselho não só pretende fazer campanhas sobre essa questão, mas já vem fazendo campanhas há muito tempo sobre isso, né? E aí, Camila, qualquer coisa você complementa também se tem aí alguma notícia de bastidor, alguma novidade de uma nova campanha também para reforçar tudo isso. Não, você explicou bem, é isso mesmo. A gente já vem trabalhando, né? Não é de hoje, já o ano passado, há uns anos, a gente já vem trabalhando intensamente nessa questão de saúde única, né? Esse ano mesmo, a gente está com uma campanha desde o começo do ano, que é a seguinte: tem sempre um médico veterinário cuidando de você. Então, a gente está trabalhando muitas matérias no nosso portal, sempre sai alguma coisa sobre isso. A gente faz informativos especiais também, já tivemos 2 edições. A última que saiu agora, inclusive, a gente está trabalhando aí na matéria de capa essa questão da Covid-19 e sempre reforçando aí a importância do papel do médico veterinário nessa linha de frente. Então, é isso mesmo, a gente está... Ana Paula pode ficar sossegada que a gente está fazendo aí a lição de casa. Bom, vamos lá então para mais uma pergunta. Para a Célia, não, é da Célia, novamente da Célia, para a Andréia. É a seguinte: houve casos positivos de Covid-19 em veterinários do Ministério? Oi, Célia. Sim, tivemos casos positivos de colegas, né, auditores fiscais, federais do Ministério da Agricultura, médicos veterinários, mas numa ocorrência muito baixa. Então, por exemplo, eu vou te dizer os dados de São Paulo, que são os dados que eu monitoro, né? A gente tem boletins semanais que são enviados todas as sextas-feiras para mim, de todas as nossas 11 regionais no estado, né? E a gente monitora a condição desses funcionários, né? Os que estão em teletrabalho, os que estão em escala de revezamento e os que estão em trabalho presencial full-time e aqueles que estão afastados porque são um grupo de risco. Então, a gente tem no perfil do Ministério ainda um quadro de servidores com idade bastante avançada, né? Porque a gente ficou um período muito grande sem concurso. Então, a gente tem, principalmente nas áreas administrativas e menos um pouco na área técnica, porque já teve um ciclo de concursos mais recentes, muitos funcionários com mais de 60 anos. Então, esses funcionários, eles estão afastados compulsoriamente, né, pela portaria do Ministério da Economia, e que era o Ministério do Trabalho, agora está na Economia, e também pela portaria da própria ministra Tereza Cristina. Então, preventivamente, todos estão
afastados. E aqui em São Paulo, para você ter ideia, a nossa ocorrência de Covid foi girando em torno de 0,4% a 0,5% dos servidores. Então, foi muito baixa, né? Então, a gente teve, eu acredito que isso é fruto de uma ação rápida, né, em relação à tomada de decisões pelos gestores nossos em Brasília e reproduzidos, então, em todo o país, no afastamento desses servidores, colocando todos em trabalho remoto, no envio de EPIs, na organização das atividades para aqueles que estavam em trabalho presencial, no estabelecimento desses protocolos. Então, eu me dou por muito satisfeita, e eu falo isso para a minha equipe, a gente se reúne semanalmente, né? A gente tem videoconferências semanais e a gente discute isso, e a gente monitora também não só a saúde física, como também a saúde mental, emocional dos servidores, porque a gente percebe que nem todos lidam com esse isolamento de forma tranquila, né? Então a gente tem reações diferentes, então a gente também se preocupa com esse lado emocional, que eu acho que a gente, né, a gente tem que pensar no todo. E então a gente vai monitorando isso e falando com os colegas e acompanhando. Quando a gente percebe que algum está tendo algum tipo de dificuldade, a gente faz um acompanhamento um pouco mais próximo, se reúne com mais frequência para dar um pouco mais de dinamismo para a rotina dele de trabalho. Então eu me dou por muito satisfeita, eu falo isso para eles, que eu acho que esse número retrata exatamente esse cuidado que foi tido com toda a equipe, né? E é engraçado que muitos desses colegas, eles não se contaminaram no trabalho. Eles se contaminaram porque, às vezes, a filha é médico e estava atendendo em hospitais, ou porque tiveram contato depois que já estavam isolados. Então, nas atividades laborais, a gente não teve ninguém com essa relação direta, né? A maioria teve depois, né, esses 0,5% dos servidores, eles tiveram depois que já estavam isolados, né, e não durante os trabalhos. Então, aqui na sede da superintendência, que fica aqui na 13 de maio, a gente não teve nenhum caso ainda envolvendo servidor no prédio, né? Todos eles que tiveram estavam em casa, isolados, em trabalho remoto 100%, quando tiveram os casos de Covid. Então, a gente aqui está soltando rojão e muito contente com esse resultado, porque a gente acredita que é fruto de todo esse trabalho que foi tido, né, que a gente se desdobrou para fazer desde o início da pandemia, para preservar a saúde de todo mundo. Certo. Andreia, pode continuar aqui com a gente, mais uma pergunta para você. É a seguinte: como está a aprovação do selo Arte para o produtor artesanal de POA, POA, a perspectiva de aprovação? O selo Arte, ele já está funcionando, né? Então, o selo Arte, ele é uma possibilidade de você, um diferencial que você dá para o produto, né? Acrescentando esse selo que identifica a origem dele como um produto artesanal, e ele já está vigente. Então, a gente já tem alguns estados que conseguiram a aprovação do selo Arte. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem alguns grupos que já entraram com os processos. Então, a gente tem a turma, por exemplo, do queijo artesanal, que já deu entrada ao processo do selo Arte, mas é importante a gente dizer o seguinte, que o selo Arte, ele é concedido pelo órgão de inspeção estadual. Então, todo produto de origem animal que pleiteie o selo Arte, ele necessariamente precisa sofrer algum tipo de inspeção, seja a inspeção municipal, a estadual ou a federal, né? E aí, quem avalia se ele atende a esses requisitos, então ele precisa ser inspecionado, e para ele receber o rótulo de artesanal, de um produto artesanal, ele tem que seguir as regras do que é considerado um produto artesanal. E quem valida esses critérios é o órgão, a Secretaria de Agricultura do Estado, né? Então, seja pelo Serviço de Inspeção Estadual, ou seja pelos órgãos de fomento. Então, dentro da organização do Estado, dentro da Secretaria de Agricultura de cada Estado, ou da Agência, né, de Defesa do Estado, eles designam uma área específica para avaliar a implantação do selo Arte. Então, aqui em São Paulo, a gente já tem recebido tem participado de discussões junto com
Associação Paulista de Queijos Artesanais, né, e da Secretaria de Agricultura do Estado para ajudar na viabilização da concessão desse selo arte para esse produto. Mas o Ministério ele é um partícipe do processo, mas não é ele que concede o selo, né? Quem concede é a Secretaria de Agricultura do Estado. Então, a gente está nessa fase aqui ainda no estado de São Paulo, mas em outros estados a gente já tem produtos em que o selo arte foi concedido. Certo. Mais uma pergunta da nossa colega Célia. Ela está direcionando para os 3 palestrantes, que é a seguinte: a situação das referidas áreas já está normalizada? Voltando ao normal? Quem começa? Ladies first, de novo? Sempre, André, por favor. Sim, André. Essa que é a vantagem, né? De estar aqui nessa hora a gente usa o ladies first, né? Que a gente quer ser tratada de forma diferente, né? Bom, olha só, eu acho o seguinte, é difícil a gente dizer, né, quando fala numa área tão ampla como é a atuação do Ministério da Agricultura, o que já está normal? Teve coisa que nunca não parou. Então, o que não parou, segue normal, né? Então, que eu acho que talvez ela seja o foco da pergunta dela, né? A gente não tem hoje todas as atividades do Ministério da Agricultura acontecendo plenamente, né, presencialmente em todos os segmentos, né? Então, a gente ainda segue, como a gente segue com parte do nosso contingente afastado compulsoriamente por ser grupo de risco, a gente não está com toda a nossa equipe, né? Então, se eu não tenho toda a equipe, eu não consigo fazer tudo o que eu fazia antes. Então, eu tenho que priorizar aquilo que é essencial e que é importante que siga sendo executado. Então, denúncias de ouvidoria, situações que impactem ou que representem risco à saúde pública são priorizadas, processos que já estão em andamento e que as empresas e os usuários dos serviços do Ministério precisam daquele serviço também estão sendo priorizados. Ou seja, a gente vai fazendo uma triagem, uma categorização dos assuntos, mas não estamos ainda em pleno funcionamento, né? A gente só vai estar em pleno funcionamento, como disse o Rodrigo, eu acho, na hora que a gente tiver uma vacina. E que a gente consiga vacinar os técnicos para que eles possam voltar com segurança para os seus postos de trabalho. Então, o que a gente está fazendo é direcionando para essas pessoas que estão em casa tudo que é trabalho burocrático, documental, checagem, análise de processo, relatoria de autos, tudo que pode ser feito sentado na frente de um computador. E aí, os mais jovens que podem se deslocar, ou que já tiveram a Covid, ou que podem sair, os trabalhos de fiscalização a campo. Então, essa tem sido a nossa dinâmica até então. Vamos vivendo um dia de cada vez aqui, né? Igual Alcoólatras Anônimos, cada dia 24 horas, por mais 24 horas. A gente vai se reavaliando e medindo os nossos procedimentos para os próximos dias. Léo, por favor. Rodrigo, vou abrir a palavra aos mais velhos, né? Primeiras damas, depois os mais velhos, e aí você me pegou, porque eu tentei fazer o mesmo com você, mas o cabelo branco não deixou. O meu ainda tem menos ainda. Não, eu vou ser rápido, porque essa pergunta tá relativamente tranquila da gente responder. Segundo, pelo menos, o último inquérito que a BHV executou entre os seus associados, principalmente, toda uma parte... E, de novo, Brasil muito continental, resultados extremos, não há como avaliar média. A média é um número que nos engana muito quando se avalia qualquer tipo de situação no Brasil. Então, eu diria que dentro do continente houve um extremo que chegou a reportar de 30% a 60% de queda de faturamento entre março e abril. Muita coisa foi o susto. Algumas cidades, como São Paulo, sofreram mais com a falta realmente de condição das pessoas saírem de casa. A coisa estava bastante complicada, mas isso foi realmente muito extremo em algumas regiões específicas. Hoje, considera-se que o movimento de todo mundo no país inteiro está totalmente normalizado para aumentado. A gente tem alguns dados de algumas pesquisas, não só no Brasil como fora, mostrando, por exemplo, que as pessoas, mais de 80% das pessoas reportam estar mais próximas dos animais do que nunca, né? E uma parte importante delas, mais de 75%, reportam que estão pensando como vão fazer se tiverem que sair do home office e deixar seus animais sozinhos em casa.
nunca pensaram nisso antes, sempre saíam, deixaram os animais sozinhos, voltavam à noite e hoje estão se preocupando com isso. Então, claramente, o movimento para a clínica de pequenos animais vai sofrer uma mudança, um impacto importante em termos de exigência, de tipo de identificação das coisas dentro de casa, sinais clínicos que vão ser vistos com mais precocidade, as pessoas estão mais preocupadas. Então, hoje, estão falando aqui de setembro, as coisas estão bem normalizadas no meu ponto de vista. Só para complementar, mas também de maneira bastante breve, né, em relação ao Conselho, como órgão fiscalizador, né, o Conselho está procedendo de maneira muito similar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que também é um órgão fiscalizador, né? Então, a fiscalização do Conselho está elencando prioridades, né, também para proteger os próprios fiscais, e em regime aí ainda não integral de atividades, né, com horário reduzido de fiscalizações. O trabalho também nas unidades do Conselho, as unidades regionais de fiscalização e atendimento e na sede também ainda não está totalmente integral. A gente está com horário de trabalho reduzido, intercalando entre atividade presencial e home office, também com afastamento daqueles de grupo de risco prioritário. Então, muito similar ao que a doutora Andréia colocou, né? Categorizando prioridades e estratégias aí para tentar ser mais assertivo nas fiscalizações e nos trabalhos administrativos, de modo que isso não gere risco nem para quem eventualmente possa ser fiscalizado e nem para quem está executando a atividade de fiscalização ou trabalho administrativo. Basicamente isso. Bom, temos mais uma pergunta aqui, eu acho que vai ser a nossa última pergunta da noite. É a seguinte: quais os ganhos em termos de saúde ocupacional que os protocolos sanitários e de biossegurança, se forem seguidos rigorosamente, podem trazer à saúde dos colaboradores e da população em geral? Quais os danos que os próprios protocolos sanitários poderiam produzir? Essa é a pergunta? Quais os ganhos? Os ganhos em termos de saúde. Os ganhos? Eu entendi os danos. Eu falei, eu não estava entendendo. Falei, os danos. Os ganhos. Porque é interessante isso. Eu não sei se eu posso responder rapidamente, mas é interessante porque também há danos, né? Então, eu achei a pergunta interessante. Falei, será que é isso mesmo? Assim, então, eu prefiro falar dos danos e deixar os ganhos com o André e com o Leonardo, porque tem que tomar um cuidado extremo com essa vida digital que a gente está levando. Então, assim, a saúde mental, do ponto de vista do nosso setor, que é a parte hospitalar, onde existe a maior incidência, nós estamos usando o Setembro Amarelo para lembrar disso, campanha do próprio Conselho, onde os profissionais da internação hospitalar veterinários são os mais susceptíveis a burnout, fadiga de compaixão e outros eventos psiquiátricos importantes. Índice de suicídio altíssimo, já era um problema, a gente vinha discutindo isso já há algum tempo, e esse ano, quando todo mundo fala, não, mas aí agora com o home office para quem? Né? O plantonista está lá 12 horas trabalhando do mesmo jeito, muitas vezes em condições não adequadas, e pior, ele agora volta para casa e o tempo que ele tinha curto, depois de 12 horas de plantão, mais uma hora para ir ou duas, uma hora para voltar, quer dizer, um tempo de casa de 6, 12 horas, quem sabe, e ele está sendo agora obrigado, forçado, massacrado a ganhar habilidade nova, estudar com live e assistir curso, fazer o curso online, se habilitar, acabou a vida da pessoa, se ela não tomar cuidado, ou há um dano com relação ao isolamento, protocolo sanitário, etc. Essa questão, e nem todas as famílias, infelizmente, são bem estruturadas. Tem gente que mora sozinho, tem gente que é o arrimo da família, tem gente que depende da profissão, daquele plantão para sustentar a sua família. Então, tomar muito cuidado, os empregadores principalmente, tomar esse cuidado com os seus colaboradores aí para ter certeza que a Constituição familiar permite que ele se adapte a essa nova regra de isolamento, carga horária e etc., porque isso provocou uma guinada brutal na forma com a qual a gente está se comportando. Então, todo mundo, de repente, acha que isso aqui é mais legal porque está todo mundo em casa. Não é assim para todo mundo. Tem uma parcela importante dos colegas que está sofrendo com os protocolos sanitários, com afastamento, não pode ver família, se afastou dos seus filhos, dos seus pais, dos seus avós, quem quer que seja, e isso conta demais para a saúde mental das pessoas que estão trabalhando. Então, faça essa ligação aí, apesar da pergunta ter sido pelos ganhos, que eu imagino que vão para o lado sanitário, eu vou deixar a André e o Léo responder.
Agora comigo, Léo? Então, vamos lá. Bom, eu acho que em termos de ganhos, os ganhos foram muitos, né? Então, assim, de um modo geral, para a sociedade como um todo, e não só para os entes envolvidos na cadeia produtiva de alimentos, houve uma conscientização muito maior em relação à adoção de práticas higiênicas, né? Todo mundo mais preocupado com os cuidados higiênicos, tanto pessoais como com os produtos e com os alimentos. Então, tudo que envolve a produção de alimento, a regra básica que envolve qualquer produção de alimento é higiene. Né? Então, assim, as boas práticas de fabricação todas se amparam na busca por higiene, redução de contaminação cruzada, hábitos higiênicos, né, do manipulador. Então, a gente sempre trabalhou com esse enfoque. Então, para os colaboradores, né, que atuam nesses segmentos, isso já era uma rotina e isso foi reforçado. Agora, isso trouxe uma informação muito rica para o consumidor. Então, quando a gente pensa na análise de risco de um determinado produto, né, quando são desenhadas análise de risco, a gente tem que pensar na cadeia como um todo, né, a produção da fazenda até a mesa. E muitas vezes, quando você desenhava, fazia a análise de risco de um determinado produto, a gente percebia que o risco ele existia no preparo doméstico. Né? Então, quando você pensa num ovo, né, o risco inerente ao ovo está muito relacionado ao preparo doméstico. Um frango também é um preparo doméstico, porque a flora dele já pode ter algum tipo de contaminação naturalmente. Né? Então, a gente tem que pensar que essas medidas, né, de higiene, que agora só foram mais trabalhadas com a sociedade, foram mais divulgadas, foram mais exploradas, elas trazem ganhos muito, muito interessantes para reduzir essa contaminação. E aí a gente tem que pensar que, pensando num todo, existe no mundo, né, no mundo como um todo, um grande desperdício de alimento ainda. E esse desperdício ele é causado pelas práticas inadequadas de manipulação, pela perecibilidade do alimento, mas também por práticas de manipulação no momento do consumo inadequado. Então, eu acho que na hora que a gente, todo o mundo inteiro passa por esse problema, o mundo inteiro tem que praticar medidas de higiene melhor, a gente tem, de um modo geral, um ganho na redução dessas perdas de alimentos, que é uma coisa que a gente trabalha o tempo inteiro tentando mitigar, tentando diminuir. Então, tudo que se pode fazer para diminuir a perda de alimento, você enriquece a segurança alimentar no quesito de disponibilidade e acessibilidade do alimento às populações vulneráveis e que necessitam desse alimento, que não têm acesso a esse alimento. Né? Então, eu acho que a gente ganha muito, né, com o estabelecimento desses protocolos sob essa ótica também, não só da higiene no preparo ali, na nossa menor incidência de doenças para quem consome, como também nos ganhos inerentes a uma maior disponibilidade de alimento, de redução de perdas de alimento e aumento de segurança alimentar. Léo, o que você acha? Eu concordo plenamente, né? E não sobra muito para eu falar, né? Quem fica por último fica na desvantagem, mas assim, com todas as ressalvas colocadas pelo Dr. Rodrigo, que eu concordo plenamente, né? A gente precisa ter sensibilidade com isso e perceber essa dificuldade que essa nova realidade trouxe. E aí, pegando o gancho, né, doutora Andréia, eu acho que o grande ganho foi a transformação de hábitos, né? Muitos hábitos transformados, e, na verdade, o ganho é a preservação da saúde de todos, que, inclusive, reflete na qualidade dos serviços prestados, né? Então, o funcionário, o colaborador, o prestador de serviço, né, com essa transformação de hábitos, que, quando possível, trouxe a ele uma melhor qualidade de vida, no sentido de ficar menos doente, de ter menos agravos, né, a ele ou à própria família. Então, isso traz aí uma melhor prestação de serviço, considerando que a pessoa mais saudável está melhor pronta para oferecer o que tem de melhor. E aí, a frase que eu deixaria por fim é que biossegurança nunca é demais, né? Então, se a gente conseguir tirar como aprendizado disso tudo que a biossegurança nunca é demais, eu acho que já é uma vitória dos sobreviventes dessa pandemia.
Tá certo. Bom, gente, chegamos então ao final das nossas atividades dessa noite, não temos mais tempo. Quero agradecer imensamente mais uma vez a participação dos nossos palestrantes de hoje. Muito obrigada aí por dividir os conhecimentos de vocês com todos nós hoje. Andréia, muito obrigada pelas suas considerações, viu? Obrigada a você, Camila. Eu queria, para finalizar, né, para me despedir, finalizar a minha participação, eu queria deixar de mensagem final aos colegas, que eu tenho muito orgulho do que a gente representa para a sociedade, da nossa importância para a sociedade. Então, tenho muito orgulho da profissão que eu escolhi, jamais escolheria outra, não me enxergo fazendo outra coisa, a não ser o que eu faço com muito amor, com muita dedicação, e eu tenho muito orgulho de poder fazer parte de toda essa cadeia, junto com os colegas que estão não só na fiscalização, como que estão do lado de lá, na produção, os RTs, os extensionistas, ou seja, todos que estão envolvidos na cadeia do agro e que participaram tão ativamente desse processo de manutenção do abastecimento, da oferta de alimentos para a nossa sociedade, também para outros cidadãos ao redor do mundo. Então, eu acho que a gente tem muito do que se orgulhar pelo nosso trabalho, pelo nosso desempenho, e dizer que a gente ainda atuou em frentes tão diversas, né? Eu acabei esquecendo de comentar, a gente teve muitos colegas que foram chamados para trabalhar na pesquisa de vacina, porque trabalham nas fábricas de vacina, na fiscalização das vacinas animais, a gente teve colega em laboratório que está fazendo hoje teste de Covid nos nossos laboratórios oficiais, ou seja, a nossa profissão ela é muito ampla e ela é muito importante para a sociedade. Então, a gente tem muito do que se orgulhar, a gente tem que demonstrar essa nossa importância para a sociedade, os conselhos têm um papel essencial para isso e estão fazendo isso muito bem nessas últimas campanhas que a gente tem acompanhado. Então, eu queria deixar aqui parabéns a todos que estão nessa labuta, que estão aí lutando para ganhar o seu ganha-pão, sobreviver esse momento tão adverso que a gente está passando, com tanta hombridade, com tanta nobreza. Parabéns a todos nós, viu? Obrigada, Andréia. Dr. Rodrigo Rabelo também, muito obrigada pela sua presença. Está sempre com a agenda cheia, mas obrigada por ter separado essa hora para falar com a gente aqui. Muito orgulhoso, prazerão gigante estar com vocês de novo e as palavras da Andréia já são as minhas, cada vez mais orgulhoso da profissão que a gente escolheu, de poder defender nossa profissão perante os demais, de tentar melhorar a comunicação. Deixo só o último recado, a gente acabou não conversando sobre isso muito, mas de repente a dúvida do pessoal para que eles possam ter uma atualização. Se a gente for pegar os últimos dados da OIE, a Organização Internacional para a Saúde Animal, só para deixar vocês atualizados com os dados dessa primeira semana de setembro, continuamos com nenhuma detecção de Covid em animais de produção. Então, sim, suínos e aves completamente sem chance de transmissão para a gente. Então, pessoal, despreocupe desse tipo de situação. Não é possível, não está detectado nem experimentalmente. Em junho, foi a última vez que a gente teve detecção em animais domésticos. Então, a gente está aí com 22 gatos e 5 cães no mundo inteiro. São 12 países só, no planeta inteiro reportaram Covid positivo em animais domésticos, sendo que ninguém transmitiu para humanos. Foi o contrário. Isso até eu comentava numa live com uma enfermeira outro dia, eles perguntavam se era para abandonar o animal. Eu falei, olha, você deixa a chave do seu apartamento com o seu cachorro e você sai, porque você está levando Covid para ele, não o contrário. Então não vem aqui falar que cão e gato está transmitindo, porque é o contrário. O pouco que tem provado foi o humano que levou para os felinos. Grande vantagem que nenhum deles está transmitindo para humanos. O R0 de felinos é abaixo de 1, não dá para sustentar a doença entre a população felina, não transmite para o humano, cachorro não tem esse potencial. Infelizmente, quem tem potencial, felizmente para nós, mas infelizmente para os animais, parte dos mustelídeos, né? Então lembrar dos visons. Então, infelizmente, houve um abate aí, meio milhão de visons foram abatidos na Holanda em 15 fazendas no mês de junho. Foi a única espécie capaz de transmitir para ser humano, né? Então, 2 funcionários de fazendas de pele, né, de vison, foram contaminados. Então, é a única população que ficou susceptível aí. Então, a gente pensa nos ferrets, já que a gente tem bastante furão no Brasil também, ficar atento, porque realmente poderia acontecer alguma coisa. Estão mantendo o protocolo sanitário básico, tá? Nos demais, que a gente não tem tanto contato, então lembrar, hamster também teve alguma coisa a se preocupar entre eles, não para humanos. E, claro, morcego, macacos, etc., algumas espécies aí
se contaminando, podendo trazer algum problema. Mas entre os animais domésticos, por favor, lembrar que cão e gato estão fora do métier aí, da questão do abandono, voltar a ter esse apelo. A gente acaba tendo, de novo, memória curta e já há pelo menos 3 meses que a gente não tem nenhum tipo de reporte no planeta inteiro sobre contaminação de animais, infecção natural. E sim, o papel é do ser humano. De novo, como a gente vinha discutindo sobre as bactérias ano passado, é o ser humano levando micro-organismo para os nossos animais de estimação e não o contrário. Vamos embater nessa campanha agora, anti-pessoas nos apartamentos e nas casas, deixe os animais tomar conta do planeta. Esse é meu recado para hoje à noite. Boa noite para todos vocês. Obrigada, doutor Rodrigo. Agradeço também ao Leonardo Burlini, nosso parceiro aqui do CRMV-SP, sempre aí aceitando os nossos convites. Muito obrigada aí pelas suas considerações nessa noite com a gente. Obrigada. Camila, agradeço aí a todos os presentes nesse momento conosco. Foi uma grande satisfação participar dessa roda de conversa aí. É sempre muito bom falar de medicina veterinária, né? Eu sou entusiasta mesmo da profissão, desde que eu entrei na universidade, então para mim é sempre um prazer falar de medicina veterinária e falar com médicos veterinários, né? Então, mesmo que virtualmente, mesmo que à distância, é muito bom falar com outros colegas, saber das experiências deles, né? Principalmente no momento de semana do médico veterinário, o dia de ontem, para mim, é sempre um dia especial, 9 de setembro, então é uma felicidade grande a gente estar vivendo essa semana. Eu acho que, né, sempre a gente tem que ter um ensinamento dos momentos de dificuldade. Eu acho que essa pandemia trouxe, né, de certa forma, foi a percepção de que a gente precisa se unir para solucionar problemas, se unir para se fortalecer, né? E eu acho aí que a classe médico-veterinária ainda precisa se unir mais para se fortalecer mais, né? Então, eu acho que fica o recado aí, falando agora pelo Conselho, para contarem com o Conselho para o que precisarem, né? Logicamente que a gente tem as nossas limitações institucionais, assim como qualquer outro órgão, mas qualquer dúvida, qualquer necessidade, nos procure, que a gente vai estar pronto a ajudar ou a buscar um auxílio para aquela situação, né? Que a gente possa se unir cada vez mais para que a nossa profissão seja cada vez mais forte. Um grande abraço a todos, foi uma satisfação e estamos aí para o que a gente puder colaborar. Obrigado. Obrigada, Leonardo. Então, aproveito para agradecer também a participação de todos os nossos participantes dessa noite.